Estava a dizer que o nosso core business, portanto, business intelligence, a analítica com o poder de computação agora com a inteligência artificial, na capacidade de prever tendências e futuros, na parte da EPM que eu já expliquei, e também temos uma componente de soluções para environment, social and governance, que têm captado muito interesse das empresas. Temos um forte investimento em equipas multidisciplinares, portanto, continuamos a investir no campo de Data and AI. Ok. Portanto, sobre a questão dos dados no centro de decisões. Eu gosto muito de colocar este dispositivo quando faço a apresentação junto das empresas, das administrações, portanto, da gestão de topo, e costumo dizer que não há inteligência artificial sem uma boa estruturação de dados. Sem dados não se consegue, portanto, desenvolver modelos preditivos e prescritivos. Nós advogamos que é importante, antes de tudo, uma estratégia de dados. Portanto, tal como existe num sistema de gestão da qualidade, uma política da qualidade, ou na parte da inovação, tem que haver também uma política de dados em que tenha por trás uma data governance, em que nós consigamos rastrear os dados, identificar as fontes dos dados e perceber se os dados que a organização tem estão alinhados aos objetivos do negócio, aos stakeholders e aos utilizadores principais ou key users. Com uma boa governance de dados, temos um alicerce bom para treinar algoritmos de inteligência artificial, alinhados com os objetivos do negócio, que também vão permitir estes mesmos dados uma maior otimização e escalabilidade da informação da organização. Em termos de arquitetura, depois de uma estratégia definida, é muito importante a organização eficiente dos dados e nós advogamos a criação dos chamados data warehousing, portanto, é o princípio da centralização da informação, bem estruturada, em que permite a integração e a escalabilidade, um desempenho otimizado e, sim, depois termos os dados de múltiplas fontes preparados para o suporte a modelos avançados, nomeadamente ao machine e ao deep learning, em que eu depois vou tocar aqui um bocadinho mais à frente. Perante uma estratégia correta de dados e uma arquitetura desenhada, passamos à data engineering, portanto, é o campo em que fazemos uma preparação de dados, já a pensar nas tecnologias emergentes, naturalmente na inteligência artificial, na automatização de processos, no fundo é aqui que criamos os vários pipelines de dados e no fundo onde fazemos o ETL, Extract, Transform e Load, portanto permitindo uma integração de fontes diversas de informação e tendo a informação preparada para podermos tirar, para podermos interpretar dados de forma mais facilitada. Só no fim, como eu costumo dizer, é que temos a parte da visualização, portanto, acaba por ser o topo do iceberg, digamos assim, é aquilo que as organizações veem, mas há aqui um trabalho por trás de estratégia, arquitetura e engenharia para termos uma correta interpretação dos dados facilitada. Portanto, é com o dashboarding, é com ferramentas de reporting, é neste pilar da data visualização que conseguimos identificar padrões e tendências do negócio. Como é que o meu negócio está, como é que esteve nos últimos 6 meses e como é que a minha área de negócio ou a minha organização pode estar daqui a 6 meses ou daqui a um ano. Portanto, isto, em termos de data visualization, só acontece corretamente quando temos uma estratégia e uma arquitetura, uma engenharia de dados e, portanto, culminando nas ferramentas de apoio à decisão para uma tomada de decisões mais eficaz. Por último, tendo estes pilares todos bem estruturados, bem assentes, conseguimos automatizar processos, conseguimos desenvolver modelos preditivos e prescritivos, portanto, conseguirmos prever tendências no sentido de poder resolver problemas que as organizações têm e, portanto, também sugerir ações para a resolução desses problemas. Relativamente aos desafios que as empresas têm, e nós vamos detalhar aqui um bocadinho mais na apresentação, é possível usar o Machine e o Deep Learning para a resolução de problemas e também a aplicação do Generative AI a ser fundamental aqui no pilar de inteligência artificial, em que pela primeira vez conseguimos, em linguagem natural, enviar comandos à máquina para gerar conteúdo e, acima de tudo, automatizar processos. Em termos das tecnologias, para tornar isto muito mais visível, usamos o Microsoft Preview em estratégia de dados, portanto é aquilo que nos permite a gestão, a monitorização e a compliance dos dados numa organização. Garantimos aqui que a estratégia de dados seja executada de forma eficaz. Em arquitetura usamos Databricks, que no fundo tem por trás a arquitetura Lakehouse, em que é o melhor do que existe em Data Lake e Data Warehouse, e é aqui que nós também podemos construir a chamada arquitetura de medalhão, em que podemos trabalhar 3 tipos de dados.
os não estruturados, os semi-estruturados e os estruturados, desde texto e imagens até sistemas de gestão de base de dados relacional. Em Azure Synapse Analytics, usamos esta ferramenta para análise integrada com capacidades de ingestão, armazenamento e análise de dados em larga escala. Passando para Data Engineering, aqui usamos o Data Factory, que é um serviço de integração de dados que permite a criação dos pipelines, como eu disse anteriormente, para automatizar, mover e transformar dados em diferentes fontes. Vou só tirar aqui um bocadinho de água, fazer aqui uma pausa na apresentação. Retomando aqui a parte da visualização, consideramos que o Power BI é uma ferramenta state of the art, portanto muito valorizada pelas empresas, não só a nível global, em que é uma ferramenta que permite a visualização dos dados, a criação dos dashboards interativos e os relatórios dinâmicos, tornando os dados acessíveis e compreensíveis para uma boa tomada de decisões. Mais uma vez digo, sem estratégia e arquitetura bem definidas, a visualização falha e não é esse o objetivo. A inteligência artificial. Estamos a promover muito o Azure Machine Learning, que no fundo é uma plataforma que permite a criação, treino e implementação de modelos de Machine Learning em escala, com suporte também à automatização dos fluxos de trabalho em inteligência artificial. Copilot Studio é outra ferramenta que estamos a desenvolver junto do mercado nacional e também internacional, em que conseguimos desenvolver, por exemplo, assistentes virtuais embebidos da informação da organização, em que o objetivo depois é poder ajudar o cliente interno ou o colaborador nas suas funções, ou até olharmos para o cliente externo. Portanto, em linguagem natural, podermos ter aqui um recurso adicional para gerar conteúdos e para automatizar workflows das empresas. Eu coloco aqui uma frase muito interessante do Sr. John McCarthy, em que em 1956 disse que a inteligência artificial refere-se à capacidade de uma máquina imitar as funções cognitivas humanas como a aprendizagem resolve problemas. Considera que é a melhor definição de inteligência artificial é a capacidade aqui de ensinarmos à máquina, com supervisionamento ou não supervisionamento, a resolução de problemas com base em dados históricos. Há muitas dúvidas, há muita confusão no mercado e eu acho que esta frase, recorrendo aqui ao Sr. John McCarthy, é absolutamente fundamental olharmos para esta definição. Relativamente aos 5 campos que nós destacamos na inteligência artificial, eu deixo-vos aqui também uma definição, mas pego no conceito de Machine Learning, que acaba por ser um subcampo da inteligência artificial, que permite que os sistemas aprendam a partir de dados sem serem explicitamente programados. Para isso, os algoritmos, naturalmente, são utilizados para identificar padrões ao fazer previsões em dados históricos, como, por exemplo, forecasting, root cause analysis, e, portanto, há aqui várias aplicações de machine learning em que nós podemos aplicar no mercado. O deep learning é uma técnica avançada de machine learning, utiliza redes neurais profundas, são as redes neurais que são estruturadas em camadas, permitindo uma análise de grandes volumes de dados, como imagens ou texto. Aqui o processamento, o recurso à capacidade de computação é maior e, portanto, aqui também olhamos uma tendência em que é importante olhar para uma transição para a cloud, onde nós temos um verdadeiro poder de computação para tirar partido do deep learning. Relativamente ao Natural Language Processing, que é o que está por trás do Copilot, do ChatGPT, até uma tecnologia que permite compreender, interpretar e gerar linguagem humana. Portanto, através de comandos em linguagem natural, nós conseguimos fazer questões ou pedir para gerar conteúdo à máquina e a máquina devolve-nos em linguagem natural esse mesmo resultado. Isto acaba por ser disruptivo e eu acho que o Manuel Dias vai tocar aqui no assunto. Computer Vision, sempre a atuar mais no campo do Deep Learning, porque estamos a falar naturalmente em campos mais abstratos. Permite interpretar imagens e vídeos, por exemplo, é muito usado no reconhecimento facial, na inspeção de qualidade ou na computação, ou na condução autónoma. É um dos campos interessantes e onde também tive experiência nos últimos 5 anos. No Robot Process Automation, é a tecnologia que permite automatizar tarefas repetitivas, como a inserção de dados ou processamento de transações, e esse processo pode ser feito hoje com um assistente virtual como o Copilot. Só vos queria dar aqui uma nota dos 5 campos. Concluo, para passar aqui a palavra ao Manel Dias, em 5 problemas que nós identificamos no nosso tecido empresarial. Portanto, a necessidade de prever falhas em equipamentos, na produção, nós conseguimos aplicar modelos preditivos para antecipar avarias e não ter o processo de produção interrompido. Portanto, aqui podemos usar os chamados modelos preditivos e prescritivos com base
no processamento do histórico de uma determinada indústria, e se conseguirmos que o processo de produção não pare, temos rentabilidades interessantes. Na área da saúde, temos a possibilidade de usar os algoritmos preditivos para ajustar naturalmente a produção, por exemplo, de um produto farmacêutico em relação à sua procura, nomeadamente hospitais e farmácias. Se eu tiver o histórico, os indicadores de produção e o histórico, portanto, dos clientes, consigo garantir que os estoques estejam sempre alinhados e que não haja problemas de ruptura. No retalho, temos a inteligência artificial a otimizar a gestão de inventário, sugerindo reposições automáticas, lá está, os modelos preditivos e prescritivos. Na parte do setor da construção, conseguimos e temos experiência com um cliente automatizar fluxos de trabalho reduzindo tarefas repetitivas com a aplicação de Generative AI, aqui muito com o Copilot Studio, em que o próprio colaborador, para fazer uma marcação de férias ou um trabalho em linguagem natural, coloca junto do seu assistente virtual a ação e desencadeia um automatismo processo. Portanto, o caminho para anular o trabalho repetitivo e manual é este. O Copilot Studio é uma ferramenta que nós estamos a advogar e a trabalhar. E, por fim, o ajuste de preços, o chamado Dynamic Pricing, que é aquilo que vimos no Booking.com, ou vimos, por exemplo, no Uber, em que há um objetivo de ajustar preços com base em variáveis de mercado e procura, sempre com o objetivo de aumentar a receita, e aqui o machine learning ocupa um peso importante, porque normalmente estes modelos têm um conjunto de variáveis muito grande e usamos o poder de computação para correr estes modelos e ajustar naturalmente as receitas, que é aquilo que as empresas também querem. Concluo assim a apresentação, pelo menos do lado da GSTEP, e passar aqui ao nosso convidado principal, o Manuel Dias. Agradecer a vossa paciência também na resolução aqui desta pequena limitação aqui na apresentação, e o nosso muito obrigado. Obrigado, Arthur. Muito interessante. Deixem-me partilhar aqui o meu desktop, só para ver se vocês conseguem ver com som. Ok. Conseguem ver o meu ecrã? Não estou, Arthur. Estou a ver, sim. Sem pedaços escondidos, não é? Ok, bom, então eu vou começar. Deixa-me olhar para o tempo, para controlar o tempo. Antes de mais, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite da GSTEP. A GSTEP, como o Arthur já referiu, é um parceiro de referência da Microsoft, de longa data, que trabalha nestas áreas de Data and AI tão importantes nos dias que correm, quando tanto falamos de inteligência artificial, e, portanto, obrigado pela oportunidade. A apresentação que eu vos trouxe fala sobre um tema que está na ordem do dia, sobre inteligência artificial generativa, e, acima de tudo, aquilo que eu pretendo fazer convosco é mostrar-vos um bocadinho onde é que está a tecnologia, qual é a visão e a estratégia da Microsoft, mas, sobretudo, desmistificar este hype que está à volta da tecnologia e perceber como é que as empresas, como é que nós, enquanto utilizadores, podemos tirar partido desta tecnologia. Eu chamo-me Manuel Dias, estou na Microsoft há 14 anos, o Arthur já fez aqui um pouco da minha apresentação. Na verdade, além de todos os títulos, a parte mais relevante é que eu sou um apaixonado de tecnologia e de tecnologia aplicada, e, portanto, durante os mais de 25 anos de experiência passei pela EFASEC, pela OutSystems, e estou na Microsoft. Tenho também aqui uma parte importante na universidade e em algumas associações, como é o caso da Associação de Portuguesa Data Science, a TSPA, ou o Power BI Portugal. Nesta altura tem 5.000 utilizadores e que mostra bastante bem a relevância desta tecnologia, da componente toda de dados para as empresas. Portanto, aquilo que eu começava por vos dizer, eu penso que todos vivemos isso nos últimos 2 anos. Sabemos que estamos efetivamente a viver numa década ou numa era da inteligência artificial. Sabemos que nos últimos 2 anos, com o lançamento do ChatGPT, foi impressionante o avanço tecnológico. Na verdade, quando nós comparamos o ChatGPT com tecnologias que revolucionaram a nossa vida, como é o caso dos telemóveis ou como é o caso da internet, conseguimos perceber bem a taxa de evolução. Estamos a falar em atingir 100 milhões de utilizadores em 2 meses, o ChatGPT, quando na verdade olhamos para a internet, demorou 7 anos, ou para o Facebook, demorou 4 anos e meio. Portanto, isto mostra-nos, por um lado, a taxa de adoção da tecnologia, por outro lado, também a facilidade de chegar a esta tecnologia. Qualquer pessoa com um telemóvel hoje em dia consegue usar esta tecnologia, mas, sobretudo, a curiosidade humana
que quando nós lançamos qualquer coisa que nos desafia, quando desafia a nossa parte cognitiva, nos leva a experimentar e a tentar enganar, como aconteceu durante muitos meses com os vários memes que surgiram do ChatGPT. É facto que hoje a tecnologia está muito mais madura, as empresas estão a adotar essa tecnologia e, portanto, aquilo que nós acreditamos na Microsoft é que estamos claramente numa mudança de paradigma. Esta mudança de paradigma, e para aqueles que estão mais nas áreas informáticas, a inteligência artificial não é nova, tem mais de 70 anos, mas efetivamente nestes últimos 70 anos da história da computação, o ser humano sempre tentou duas coisas. Por um lado, desenvolver algoritmos que estivessem ao nível dos algoritmos humanos, que conseguissem raciocinar, e por outro lado, ter interfaces naturais com os computadores. Foi por isso que desenvolvemos o teclado, o rato, a voz, o touchscreen, mas é efetivamente nesta altura, eu diria que é a primeira vez na história que nós conseguimos atingir, por um lado, uma interface natural, que começou em texto, com o ChatGPT, mas que hoje em dia é multimodal, usa imagem, usa voz, ao nível do ser humano, portanto, uma interface natural ao nível do ser humano, e por outro lado, capacidades de raciocínio, acima de tudo, raciocínio, que conseguem desafiar muitos de nós no conhecimento. No último ano houve um grande desenvolvimento na componente de memória, na componente de contexto e estamos a caminhar para o tema do planeamento, que é algo que o ser humano consegue fazer muito bem e que ainda estamos a desenvolver nos computadores. Mas eu diria que este é o primeiro momento na história em que nós realmente atingimos um ponto onde conseguimos juntar estes três pontos: interface ao nível do ser humano, memória e contexto e capacidades de raciocínio. E, obviamente, isso deveu-se muito ao ChatGPT. Nestes últimos 2 anos houve muito desenvolvimento e eu gosto de trazer este slide para vos dar nota também da componente de sustentabilidade e na componente energética, porque treinar estes algoritmos não é propriamente um custo barato. O ChatGPT custou quase 10 milhões de dólares para ser treinado, aqui está ele. O GPT-4, que hoje em dia está aí, tal como o Gemini da Google, estamos a falar na ordem dos 100 milhões de dólares para conseguir treinar estes algoritmos e, portanto, eles não são treinados todos os dias, não aprendem todos os dias, como muitas das vezes ouvimos, são treinados periodicamente e com o conhecimento que existe à data em que são treinados. Mas isto, sem dúvida, representa um ponto muito importante para a reflexão de todas as empresas que hoje em dia estão a apostar, porque estes algoritmos efetivamente necessitam de grandes capacidades de computação. Quando olhamos para o tema das empresas, este estudo é um estudo bastante recente, ainda não tem cerca de um ano, aliás, da IDC, e que olhou para todas as empresas na Europa e que percebeu quais eram as prioridades de investimento. E eu aqui recordo àqueles que foram ao Web Summit há 2 anos atrás, onde nós falávamos de metaverse e realidade aumentada. E esse era o topo das prioridades há 2 anos atrás. Era aquilo que as empresas estavam a apostar, comprar terrenos no metaverse, fazer campanhas de marketing no metaverse. Hoje está em nono lugar. A realidade aumentada, a realidade virtual passou para nono lugar. No topo está, obviamente, a inteligência artificial generativa, a cibersegurança, que sabemos que é um tema muito, muito importante nos tempos que correm, e a automação. Mas é impressionante ver, eu diria que a mensagem-chave aqui não é só a aposta em inteligência artificial, mas sobretudo o ritmo de inovação no espaço do ano e meio, 2 anos, muda bastante as prioridades de investimento das empresas, seja na Europa, seja em Portugal. O outro tema, também para vos dar um pouco de contexto, antes de chegar à tecnologia, tem a ver com talento. E nós sabemos o quanto importante é o talento nestas novas tecnologias, quando falamos de inovação. E quando olhamos para o mundo, Portugal não aparece neste gráfico. Este é um gráfico do Instituto da AI de Stanford, bastante recente, que olha para o LinkedIn, para os dados do LinkedIn e que mostra quais são os países que mais concentram talento na área de inteligência artificial. E é impressionante ver que a Índia, o Chipre, a Dinamarca cresceram mais de 200% nos últimos dois anos, o que é realmente importante. Obviamente que Israel, Singapura, Coreia do Sul, nós já sabíamos que havia uma grande concentração de talento, mas olhamos para alguns países que estão efetivamente a apostar não só na captura, mas na retenção de talento, que é um dos temas também que nós temos em Portugal, como todos sabem. Em termos de competências, também deixar-vos esta nota. Hoje, quando falamos de inteligência artificial, o Arthur falou de data engineering, data governance, data strategy. Isto, na verdade, hoje, quando falamos de todas estas competências, elas são transversais a várias profissões. Seja à indústria criativa, aos mídias, ao marketing, seja ao desenvolvimento de software, seja às áreas de negócio. E, portanto, este número é impressionante. Aquilo que nós vimos no LinkedIn em 2023 foi um aumento de 142 vezes, não é 142%, das competências que são colocadas nos perfis das pessoas nas mais diversas profissões.
seja num gestor de marketing, seja num programador, seja num designer de produto, seja num web developer. É impressionante ver como isto cresceu ao longo do último ano e como isto é tão relevante hoje em dia nos currículos que estão aí. Também dar-vos uma nota deste artigo que eu publiquei recentemente no Observador e que basicamente faz uma análise dos indicadores da década digital e olha para Portugal, olha para o estado do Portugal face aos outros países da União Europeia e face à média europeia, que é esta barra azul, enquanto que a vermelha é Portugal. E como vocês podem ver, em muitos deles nós estamos atrás da média europeia. Estamos atrás da inteligência artificial, estamos atrás na adoção de cloud, estamos atrás nas PME de nível digital básico, estamos atrás nos unicórnios. Estamos efetivamente à frente na análise de dados, o que é bom, mas eu diria que esse é o primeiro passo, é o primeiro estágio quando falamos da adoção desta tecnologia. Quando olhamos para as competências em particular, estamos nas competências digitais básicas, estamos em linha com a União Europeia, embora estejamos muito a meio da tabela, muito longe do que fazem os Países Baixos, ou a Finlândia, ou a Irlanda, ou a Dinamarca. Mas depois é mais preocupante quando olhamos para especialistas em tecnologias de informação ou quando olhamos para licenciados em tecnologia de informação, onde somos os antepenúltimos da Europa. E, portanto, há um trabalho a fazer aqui, bastante grande no nosso país, no sentido de trazer para o mercado mais recursos nesta área, porque as empresas precisam efetivamente destes recursos para se diferenciar. Portanto, isto dá-vos, de alguma forma, de forma acelerada, um contexto que eu diria nacional e internacional sobre esta evolução tecnológica em termos de mercado, em termos de apostas, de investimentos e de competências. Quando olhamos para a tecnologia de inteligência artificial generativa, como vos disse, não é uma tecnologia nova. A inteligência artificial nasceu na década de 50, houve vários desenvolvimentos e retrocessos ao longo do tempo. Começou com uma área de inteligência artificial simbólica, com regras, com os famosos sistemas periciais, depois passou para uma área estatística, e na década a partir de 2000 houve um grande enfoque na área de machine learning, na aprendizagem de máquina. Na última década, na área de deep learning, que permitiu um avanço enorme em tudo que fosse reconhecimento de voz, reconhecimento de objetos, computer vision, mas efetivamente é a partir de 2018 que nasce esta área de inteligência artificial generativa, que tem a grande diferença de gerar conteúdo. Digamos que até aqui tínhamos algoritmos discriminativos, que identificavam objetos, que classificavam. Aqui temos uma parte que é algoritmos generativos, que na verdade têm esta capacidade de criar texto, imagem, vídeo, áudio, o que for. E, portanto, isto é efetivamente um marco bastante grande. Para aqueles que já usaram o ChatGPT, é importante desmistificar aqui de forma muito simples. Estamos a falar de um motor de geração de palavras, onde eu escrevo palavras, eu escrevo uma frase, e aquilo que ele, na verdade, faz de forma muito simplista é gerar a próxima palavra que tem maior probabilidade de ocorrer. E para aqueles que pensam que está um data scientist traz, ou um biólogo, ou um economista, ou um matemático, não está. Na verdade, é um motor de geração estatístico de palavras e, portanto, ele vai às palavras do dicionário que têm maior probabilidade de ocorrer. Portanto, se eu escrever eu gosto de pequenos gatos, o que ele vai fazer é, quando eu escrevo as 3 primeiras palavras, ele vai prever a palavra que vem com maior probabilidade e assim sucessivamente até completar a frase. Obviamente que isto é uma visão simplista e o facto que nós conseguimos hoje falar com o ChatGPT com a precisão que a maior parte de vocês conhecem, não é porque efetivamente ele não olha apenas para a palavra anterior, ele dá atenção a todas as palavras anteriores, a todo o contexto anterior e pesa de forma diferente todas as palavras. E é por isso que eu consigo, por exemplo, fazer um poema e consigo rimar com uma palavra que termina um verso há 4 versos atrás. Porquê? Porque ele olha para todo o contexto atrás. Isto nasceu de uma investigação e de um paper bastante famoso da Google em 2017 e que, na verdade, depois tanto a Microsoft como a Google, como a OpenAI, como outras empresas olharam para esta tecnologia e desenvolveram, mas, na verdade, é bom dizer isto, nasceu com este desenvolvimento feito pela Google. Os conceitos base são muito simples, é uma prompt não é mais do que um texto, aquilo que eu escrevo e depois vou obter uma resposta, aquilo que nós chamamos a completion, e portanto os conceitos são muito simples, eu faço uma pergunta, escrevo e tenho uma resposta em texto. Aquilo que é produzido são chamados tokens, podem pensar em tokens como sílabas, portanto não é a palavra toda, só é token a token, e porque isto dá-nos mais flexibilidade e reduz o número de tokens diferentes ou de palavras diferentes para conseguir construir palavras. Portanto, estes são os conceitos simples. Eu escrevo texto de entrada, recebo texto de saída,
O que aconteceu neste último ano é que, na verdade, eu passei não só a escrever texto, mas passei, por exemplo, a poder fazer upload de uma imagem e pedir, neste caso, tirar uma fotografia do que é que eu tenho no frigorífico e pedir para ele me dizer quais são as refeições que eu posso cozinhar com os alimentos que eu tenho no frigorífico. E, portanto, aqui já estamos a falar de uma modalidade diferente, estamos a falar de processamento de imagem e também poderia, inclusive, gerar imagem. Estes desenvolvimentos, para ter ideia, como vos disse, nasceram em 2018, muito alavancado por aquele paper sobre os famosos transformers, que são as redes neuronais que estão por trás do ChatGPT. A Microsoft apostou muito aqui logo em 2018 com o primeiro modelo de linguagem, o BERT Large, na altura com 340 milhões de parâmetros. Em 2020 criou uma área específica só para Natural Language Generation e criou um algoritmo que foi usado depois muito nos serviços cloud da Microsoft, no Bing, com 17 bilhões de parâmetros. O ChatGPT, que foi lançado em novembro de 2022, na verdade nasceu em 2020 com o GPT-3, tinha havido uma versão anterior, o GPT-1 e GPT-2, que nesta altura são open source, e nasceu nesta parceria entre a OpenAI e a Microsoft, com 175 bilhões de parâmetros. E foi já em 2023, perdão, em 2023, em março, que foi lançado o GPT-4, nesta altura já com 1 trilhão de parâmetros. E para vocês terem ideia do que é que estamos a falar, eu gosto sempre de passar esta analogia, embora não seja perfeita, quando nós olhamos para o cérebro humano e olhamos para o número de neurónios, que em média estamos a falar de 80 bilhões de neurónios, com cerca de 1000 sinapses, 1000 ligações que ligam cada um dos neurónios aos outros, portanto, onde são transmitidos os impulsos elétricos, estamos a falar de cerca de 60 trilhões de sinapses. Quando comparamos isto com o GPT-4, estamos a falar de 2 ordens de grandeza. Obviamente que de um lado temos redes biológicas, do outro lado temos redes neuronais artificiais, que são aproximações, mas de alguma forma mostra-nos a dimensão do que estes modelos hoje em dia permitem e da capacidade de computação que está por trás. E, portanto, é isso que fez com que o ChatGPT, quando foi submetido a muitos exames, o famoso exame de Direito na Universidade de Minnesota, ele passou, como qualquer estudante de Direito, passou nos 10% piores, mas e isso motivou muitos dos memes que apareceram na internet com o ChatGPT, onde ele falhava, estava no percentil 10, mas na verdade quando o GPT-4 foi lançado, e é esta barra a vermelho, e foi submetido a todos estes exames que vocês veem aqui, de psicologia, de arte, de economia, de direito, de línguas, passou a estar no percentil 90, significando que era, em média, melhor que 90% dos alunos. E estamos a falar do GPT-4, entretanto já veio o GPT-4o, já houve outros avanços, mas mostra bastante bem a evolução no espaço de um ano, menos de um ano, na verdade foram 6 meses, entre um modelo e outro modelo, e aquilo que foi possível fazer. Este ano, 2024, foi o ano, ou é o ano da multimodalidade, a multimodalidade no sentido em que estes algoritmos, estes modelos deixaram de ser apenas de geração de texto, passaram a gerar imagem, passaram a gerar vídeo, passaram a gerar código, na verdade o código já vem de 2021, foi talvez dos primeiros modelos com o GitHub Copilot, mas a gerar outros tipos de informação, como é o caso de novas moléculas. E, portanto, falamos de modelos fundacionais que podem fazer múltiplas tarefas em múltiplos domínios e com múltiplos tipos ou múltiplas modalidades de informação. Este foi um exemplo, por exemplo, que a Microsoft lançou há uns meses atrás, onde simplesmente com uma imagem, uma fotografia e um clipe de áudio, eu consigo gerar um avatar em tempo real, que consegue, como vocês estão a ver aqui, com diferentes zooms, com diferentes orientações da cara, com diferentes emoções e com diferentes caras, conseguir criar um avatar com a minha voz e com a minha imagem. Obviamente que isto tem questões éticas, mas imaginem isto aplicado às áreas de marketing, imaginem isto aplicado às áreas de educação, onde eu posso ter um tutor online, imaginem isto aplicado às áreas de serviço ao cliente. Portanto, muito pode ser feito nesta área, no sentido de humanizar a tecnologia. Este é um exemplo, outro exemplo que eu gosto bastante é este exemplo onde nós fazemos isto em tempo real. Este é um exemplo onde nós usamos exatamente a mesma tecnologia, só com uma imagem do Einstein e com uma voz que foi simulada do Einstein. E aquilo que eu posso fazer, Wow, não sei se how can vocês I be conseguem a ouvir o great som. scientist like you in the future? Absolutely. I'm sure you can be as awesome as me as long as you keep your curiosity
and have a love for learning and the determination to never give up. Portanto, estamos a falar, e mais uma vez, pôr aqui a comunicação humano, inteligência artificial, mas com esta componente muito mais imersiva, com um face-to-face, com contactos de olhos, com uma resposta muito mais emotiva, com empatia. E, portanto, poder ter quais estas espécies digitais, estes modelos digitais, que usam o conhecimento, usam a imagem e usam a interação para tentar humanizar a tecnologia. E aqui haveria muita discussão com tudo o que está a ser feito na área da robótica, que eu vou deixar para outra sessão. Outra das áreas muito interessantes é a criação de vídeo. Isto passou na televisão há cerca de 3 ou 4 meses. O modelo chama-se Sora, também é um modelo da OpenAI, e aquilo que permite, se vocês olharem aqui, é a partir de um texto criar um vídeo de 1 minuto. E criar um vídeo de 1 minuto até agora era impossível fazê-lo de forma automática, porque só manter a consistência entre os frames, entre os vários frames do minuto, é um desafio impressionante. Estamos a falar de horas de computação, para pegar num pedaço de texto, como vocês estão a ver aqui em baixo, e conseguir animar e criar este vídeo com 1 minuto. Portanto, imaginem o que isto pode trazer para a indústria de mídia, para a indústria de Hollywood. Eu tenho aqui outro exemplo que ainda é mais impressionante, porque uma das coisas mais difíceis é simular a pele humana. Aqui estamos a falar de um vídeo que simula a pele humana, mas com movimento. Portanto, reparem a qualidade do que é, e estamos a falar de usar uma prompt, usar um texto, para descrever esta imagem. Portanto, é realmente impressionante o que hoje em dia pode ser feito, e por isso é que eu vos digo, nós estamos claramente a entrar nesta área da multimodalidade, em que eu tenho, a partir de texto, faço text to image, text to vídeo, text to áudio, portanto, poder gerar múltiplas categorias de informação. Como é que a Microsoft, e no fundo, como é que a Microsoft interessou e está a olhar qual é a estratégia da Microsoft? Como todos sabem, houve aqui uma enorme parceria entre a Microsoft e a OpenAI. A OpenAI era um laboratório sem fins lucrativos, sem capacidade de computação, com muita investigação, e quando começou a desenvolver estes modelos, precisou de muita capacidade de computação e precisou também de trabalhar com a capacidade de treinar estes modelos em escala. E, portanto, foi feita a primeira parceria em 2019. A Microsoft investiu, na altura, $1 bilhão na OpenAI, com o objetivo, por um lado, de democratizar o acesso a esta tecnologia em todos os produtos Microsoft, e, por outro lado, do lado da OpenAI, de perseguir o desenvolvimento de inteligência artificial geral ao nível do ser humano. Houve vários desenvolvimentos. O mais interessante foi aqui em 2021, com o lançamento do GitHub Copilot, que para as áreas de programação é simplesmente fenomenal, deixem-me dizer-vos isto. E depois, ao longo do tempo, foram feitas várias adições a muitos dos produtos Microsoft, mas foi no final de 2022, com o lançamento do ChatGPT e depois com o lançamento dos serviços na cloud empresarial da Microsoft, no Azure, o OpenAI, que é exatamente o mesmo modelo, mas numa vertente empresarial, com todos os temas de compliance, de segurança, de seleção do data center, etc., que foi realmente visível. E depois de 2023 para a frente, tudo o que foi feito pela Microsoft ao nível dos copilots, eu nem pus aqui o slide, vou-vos mostrar, porque realmente é impressionante o ritmo de evolução. Hoje em dia estamos a falar de ter no serviço da Azure, no Azure OpenAI Service, todos os modelos da OpenAI, o GPT-4 Turbo, o GPT-4o, o GPT-4 Turbo com visão, o DALL-E 3, que hoje em dia está em produtos da Microsoft para geração de imagem, o Whisper para toda a componente de voz, de transcrição, de tradução, e, portanto, conseguir ter uma visão, uma versão empresarial destes modelos desenvolvidos pela OpenAI dentro dos serviços cloud da Microsoft, e depois também embebidos dentro dos próprios do Copilot. Mas deixem-me dizer-vos que isto não é apenas a Azure OpenAI. Hoje em dia, aquilo que a Microsoft oferece, e é muito diferenciador face a tudo o resto, são mais de 1.400 modelos open source. Portanto, todos os modelos da Hugging Face estão disponíveis no Azure, modelos da Meta, modelos da Mistral, modelos da Cohere, da Snowflake, uma parceria enorme com a NVIDIA, com a Databricks. Portanto, aquilo que nós queremos é disponibilizar uma oferta consoante o use case que é necessário. Se calhar, para fazer uma análise semântica de um processo judicial, eu preciso do GPT-4o, que é um modelo mais avançado, mas para fazer a tradução de um documento, se calhar eu posso usar o Llama 3 da Meta, ou posso usar o Mistral, ou posso usar um modelo mais pequeno e mais barato. E, portanto, ter essa opção é fundamental. Depois, obviamente, o nosso objetivo aqui ao longo destes últimos 2 anos foi apoiar muito as empresas portuguesas, setor público, setor privado, para criar cenários e soluções de valor acrescentado. E, portanto, estas são algumas das soluções. Criar aquilo que nós chamamos de um Enterprise Chat GPT, que permite criar chats com informação privada,
trabalhar nos call centers. Os call centers são talvez das áreas mais relevantes em termos de transformação, criar copilots personalizados, geração de conteúdos e automação de processos. E, portanto, aquilo que vocês veem aqui em muitos destes cenários, o primeiro cenário foi feito com o Ministério da Justiça, sobre casamentos, sobre divórcios, hoje em dia já sobre criação de empresas na hora. Depois desenvolvemos um chatbot com a AMA, que usa a inteligência artificial e usa a voz e usa a imagem, inclusive com a sincronização dos lábios, para humanizar esta tecnologia, para serviço ao cidadão. Parcerias com a Universidade Nova, com a Nova IMS, a primeira a usar a Azure OpenAI, as pessoas usarem isso para efeitos de aprendizagem, o CTT, mais recentemente mais um chatbot do IRN, a Faculdade de Engenharia do Porto. Bom, os casos são imensos, eu não vos consigo mostrar. Estes são casos públicos que vocês podem ir e aceder online e ver como é que esta tecnologia está usada, mas na verdade aquilo que nós pretendemos é trazer estes modelos e poder aplicá-los efetivamente no nosso mercado, e isso é das coisas mais relevantes. Aqui vocês podem ver um que foi feito para a Câmara Municipal de Miranda do Douro, outro feito para a linha dos fundos, para a ajuda a esclarecer questões sobre os fundos europeus. Portanto, muitos cenários que vocês podem ver. E eu aqui, a live demo, vou passar e depois vou deixar a live demo para o final. E falar-vos de outro tema que também é muito importante e que eu julgo que interessa a todos, que é o tema dos copilots. E o tema dos copilots não é mais do que tentar, mais uma vez, usar todos estes modelos de inteligência artificial generativa, mas para utilização individual, para efeitos de produtividade. E, portanto, aquilo que nós constatamos ao longo deste tempo é que mais de metade do tempo nós usamos em tarefas administrativas, seja em chats, seja a responder a e-mail, seja em reuniões online, e muito pouco tempo em trabalho criativo. E, portanto, sem dúvida alguma, há um conceito muito interessante. Eu não trouxe esse slide que fala da dívida digital. Se vocês pensarem numa curva da informação que vos chega todos os dias e uma curva da informação que vocês conseguem processar, elas estão a divergir. E, portanto, é impensável, com a quantidade de informação que hoje em dia é produzida, nós conseguimos acompanhar. E, portanto, precisamos de ferramentas que nos ajudem a ser mais produtivos. E esta ideia do Copilot, mais do que tecnologia, é um modelo mental. É um modelo que olha para um assistente que está ao nosso lado, que nos consegue ajudar a fazer tarefas, mas tarefas cognitivas, tarefas muito mais complexas do que até agora nós conseguimos fazer com a tecnologia. E, portanto, ele está lado a lado connosco, tem várias competências, consegue ter interações complexas em linguagem natural. E no final, e este nome do Copilot, no final precisa do humano para aprovar, precisa do humano para dar o último clique. Portanto, precisa do piloto. E, portanto, eu acho que esta ideia, este nome do Copilot é muito feliz nesse sentido. Não tira o humano do loop, funciona como um assistente que nos complementa a fazer tarefas cada vez mais complexas, mas a última palavra, e vocês vão ver isso, é sempre do humano que está a utilizar o Copilot. Na Microsoft acreditamos que todos nós vamos ter um Copilot no futuro para cada um de nós, com o nosso contexto, com as nossas preferências. Aquilo que estamos a fazer agora para o mercado é trazer o Copilot para as várias profissões. Obviamente o Copilot do Office 365 vem para os knowledge workers, portanto as pessoas que trabalham com informação, mas quando olhamos para Customer Service na área de CRM, quando olhamos para vendas também na área de CRM, quando olhamos para as equipas de cibersegurança, o Copilot para cibersegurança, o Copilot para o Fabric, o Copilot para o Power BI na área de Data, ou o GitHub Copilot para a área de Developers, são alguns exemplos daquilo que nós acreditamos que vai ser transformador, é trazer estas ferramentas. Por um lado ajudam na produtividade e por outro lado ajudam na criatividade, porque fazer um PowerPoint do zero, criar um artigo do zero, não é a mesma coisa do que usar uma ferramenta destas. E, portanto, o Copilot do 365 que eu vos vou mostrar a seguir é um deles, é um que usa, obviamente, o GPT-4o, mas usa no contexto de informação dentro de uma empresa, dentro de toda uma subscrição de 365 de uma empresa. E, portanto, se eu tiver sites de SharePoint, OneDrives, documentos, agendas, eu consigo ter um modelo linguístico, como o GPT-4o, a fazer análise, a responder, a ir à procura de informação, e com uma experiência que é embebida no Word, no PowerPoint, no OneNote, no Teams, portanto, nas várias aplicações do 365, e com uma coisa muito importante, mantendo o modelo de segurança que já existe nessa informação. E, portanto, eu só vou conseguir olhar para a informação que hoje em dia já tenho acesso a ele. Portanto, esse é um ponto também muito importante quando usamos isto a nível empresarial. E por último, e mais recente, o Copilot Plus PC, que já foi anunciado em maio, chegou esta semana, foi anunciado, salvo erro ontem, a nível empresarial, e que vai revolucionar a forma como os computadores pessoais
podem tirar partido desta informação sem uma ligação à cloud. Poder ter estes modelos a correr, e nós anunciámos o Surface ontem, mas vamos ter vários fornecedores de software que hoje em dia já estão no retalho, e que a grande diferença é que estes novos computadores vão trazer um novo chip chamado NPU, o Neural Processing Unit, que vai possibilitar usar muitos destes modelos de linguagem diretamente nos computadores e, portanto, poder fazer processamento de imagem, processamento de texto diretamente na máquina e com muita capacidade de processamento. Não é um GPT-4o, não estamos a falar de modelos com 1 trilhão, mas, por exemplo, dentro do Windows vai vir um modelo, um Small Language Model chamado Phi3, que permite, por exemplo, fazer análise de visão e geração de imagem em tempo real diretamente no computador. E, portanto, eu aqui, antes, só tenho mais 3 slides, eu vou parar aqui a apresentação e vou-vos mostrar aqui, nestes 15 minutos que ainda tenho, uma demonstração. E, portanto, eu vou começar, se calhar, por uma demonstração. Deixem-me só esconder aqui o painel. Vou começar pelo Copilot do Bing. Okay? Portanto, se eu estiver no Bing e clicar aqui no Copilot, eu vou para esta experiência. E a primeira coisa que eu vos vou mostrar é o Copilot gratuito. Portanto, qualquer pessoa que hoje em dia tenha ligação à internet, pode usar este Copilot. Este Copilot, eu estou aqui a usar uma conta pessoal, podia usar uma conta profissional, e tem vários tipos de coisas que eu posso fazer. Muito semelhante ao ChatGPT, e eu vou copiar aqui algumas prompts só para questões de tempo, e a forma como funciona é tão simples quanto isto. Mas há aqui 2 outras coisas muito relevantes que eu quero evidenciar face ao ChatGPT. Uma das coisas mais relevantes é que para cada uma destas coisas, para as respostas, eu tenho sempre o link. Portanto, o tema da transparência, o tema de saber quais são as fontes de informação, está aqui. Portanto, eu posso, em cada uma delas, perceber quais são as fontes de informação. O segundo é que ele está-me a responder com informação atualizada, porque, na verdade, ele junta a informação do Bing e de outras fontes de informação para responder. E, portanto, eu posso lhe pedir informação, neste caso, pedir-lhe as notícias mais recentes, e ele está-me a responder com essa informação. Depois, outra das coisas que posso fazer, imaginem este cenário, em vez de usar texto, vou usar voz. Vamos ver se o meu microfone é usado. Não é isto que eu quero, desculpem lá que eu já comecei a falar, mas vou fazer aqui uma coisa arriscada. Age como se fosse um jornalista e faz 2 perguntas ao primeiro-ministro Luís Montenegro. E o que vocês estão a ver agora é aquilo. Claro. Aqui estão 2 perguntas que eu faria ao Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Sobre a economia e inovação, Senhor Primeiro-Ministro. E como vocês veem, então aqui 2 perguntas feitas. Eu poderia continuar a fazer perguntas e agora vou usar outra capacidade, que é a possibilidade de ele fazer a impersonificação. E esta vai ser sempre arriscada, esta demonstração. Responde a cada uma das perguntas como se fosse o humorista Ricardo Araújo Pereira. Claro, vou tentar canalizar o espírito do Ricardo Araújo Pereira para responder às perguntas. Sobre a economia e inovação. Ora bem, Senhor Primeiro-Ministro, diga-me lá, com a chegada de gigantes tecnológicos como a Microsoft, será que vamos finalmente ver os nossos computadores a funcionar sem precisar de um reboot diário? E já agora, essas iniciativas de inovação tecnológica incluem um botão mágico para resolver todos os problemas de ti com um simples controle mais alto mais del. Sobre E, portanto, vocês estão a imaginar o que é possível fazer aqui. Eu estou a usar, por um lado, texto, por outro lado, estou a usar voz. Ele responde em português de Portugal. Na verdade, eu recomendo-vos que instalem o Copilot no telemóvel, porque vocês podem fazer a mesma interação, ligar por Bluetooth ao vosso carro e manterem esta conversação. Eu posso dizer se gostei, se não gostei, posso fazer download, posso criar um novo tópico, posso fazer coisas do género. Em vez posso gerar uma imagem, por exemplo, adicionar uma imagem, como eu vou fazer, carregar uma imagem ou tirar uma fotografia. Eu vou, por exemplo, chegar aqui e criar uma imagem e vou-lhe dizer: descreve o problema nesta imagem e resolve. E explica os passos. E o que vocês estão a ver aqui é que ele vai olhar para uma imagem com texto escrito à mão. Na verdade, é um triângulo retângulo onde eu lhe estou a pedir para resolver com recurso ao teorema de Pitágoras, saber qual é o ângulo e qual é o valor da hipotenusa. Mas eu não lhe disse isso, eu simplesmente lhe passei uma imagem com este texto, ele vai analisar essa imagem e pedir-lhe para explicar os passos. E, portanto, aquilo que ele vai fazer aqui é um modelo de linguagem que está a descrever
essa informação. E, portanto, Claro. Vamos resolver o problema mostrado na imagem. Descrição do problema. A imagem mostra um triângulo retângulo com um ângulo de 90 graus. Os comprimentos dos dois lados adjacentes ao ângulo reto são portanto, ele vai continuar a fazer aqui, eu vou tirar o som, mas isto é aquilo que é possível fazer, por exemplo, para a análise de imagem. Até agora nós já tínhamos algoritmos de reconhecimento de imagem, reconhecimento facial. A grande diferença com estes algoritmos, com estes LLMs, é que ele passa a olhar para a semântica da imagem. Portanto, se eu tiver várias pessoas numa atividade, ele vai conseguir perceber a relação que existe entre os vários objetos que estão na imagem e vai descrever os vários objetos que estão na imagem. E mais uma vez, sempre colocando as fontes. Eu vou-vos dar mais um exemplo que por exemplo, se eu quisesse que ele fosse buscar todas as informações, que ele atuasse como o meu assistente administrativo e preparasse um resumo diário da indústria com notícias recentes sobre a economia portuguesa em formato de tabela. Portanto, eu posso fazer isto diariamente. Hoje em dia não preciso de andar à procura ou de estar a ver isso. Eu posso simplesmente pedir pelo olhar e ele vai-me pôr aqui as fontes de informação, porque eu pedi para ele me pôr aqui as fontes de informação e ter esta informação toda resumida, aqui é a informação da CNN, da SIC, do Correio da Manhã e sempre com essas fontes todas de informação, seja qual for o tópico. O mais interessante e que também pode ser usado, e estou na versão gratuita, imaginem que eu tenho um contrato, um NDA, um Memory of Understanding, e que eu tenho texto e que lhe peço, por exemplo, para extrair deste texto quando é que o contrato foi assinado, quem assinou o contrato, qual é o endereço, qual é a coima por incumprimento do contrato e peço para ele responder em JSON, para, por exemplo, poder pôr numa base de dados. Podia chegar aqui, copiar o texto e, mais uma vez, aquilo que ele vai responder em formato JSON vai-me dizer quem é que assinou o contrato, o endereço e a multa, que é precisamente aquilo que vocês veem aqui. Portanto, análise, extração de informação de documentos aqui de uma perspectiva pessoal. Geração de imagem também. Outra das modalidades, poder chegar aqui e, por exemplo, pedir para ele criar uma imagem do Alentejo, como vocês já repararam pela minha pronúncia, eu sou alentejano, uma imagem em modo surrealista. E, portanto, poder chegar aqui, e aqui ele usa um modelo do OpenAI, que é o DALL-E 3, no design, onde eu depois posso customizar estas imagens, mas imaginem a capacidade que eu tenho, por exemplo, para gerar estas imagens. O que vocês estão a ver, neste curto espaço de tempo, foi ele gerar uma imagem do Alentejo em modo surrealista. Ou fazer coisas mais complicadas. Imaginem o seguinte caso, em que eu crio uma imagem de Lisboa, podia falar, em modo origami, e com cores em gradiente e com background escuro. E agora poderia, obviamente, colocar todo o tipo de detalhes na prompt. Estas prompts que eu estou a fazer aqui são muito básicas. Eu deveria dar todo o tipo de contexto, todos os detalhes do que eu quero, mas isto pode ser feito de forma muito simples e obviamente que isto vai depender muito da vossa criatividade, daquilo que pode ser feito. E, portanto, mais um exemplo daquilo que hoje em dia pode ser feito. A parte final que eu vos quero mostrar ainda na versão gratuita é poder gerar música. E isto também é muito interessante. Eu poder chegar aqui, ativar um plugin que é o Suno AI, e dizer-lhe assim, e vou, em vez de estar a falar, vou dizer, cria uma música em português europeu, vou-lhe pôr até em modo fado, sobre o Alentejo e inteligência artificial. E, portanto, poder chegar aqui, eu já estou a imaginar as vossas festas de anos, de aniversários, de empresas, poderem criar, e o inglês é muito bom, o português ainda tem melhorias, mas é impressionante verem que eu lhe dou uma pequena prompt, ele faz, neste caso, só 2 versos, e a seguir vai criar a letra e a música, e inclusive a imagem vai demorar aqui uns 30 segundos, eu já tenho aqui uma para vos mostrar, e é isto que ele depois vai criar. Quando eu lhe dei exatamente esta prompt, ele criou esta letra toda, vocês podem ir diretamente ao Suno, mas podem fazer... Nos campos alentejanos, e é impressionante. a inteligência floresce, na terra fértil dos algoritmos, a tecnologia se aquece, combinando tradição e inovação, a era digital se alia, a inteligência artificial brilha num toque de magia. Yeah. As letras ganham vida em melodias sorridentes, a inteligência emocional. Bom, eu vou parar que eu não vos quero dar música, eu vou depois... mas vejam bem a qualidade do que é possível fazer hoje em dia. E aqui já está outra. Portanto, No Alentejo eu ando devagar,
portanto, aqui está mais uma criada, aquela é mais completa, mas é mais uma das modalidades que vocês podem usar. E, portanto, daquilo que eu vos queria mostrar do Copilot gratuito, era aqui. Agora, vou passar, não do Copilot gratuito, mas para o Copilot empresarial. Estes são os outros sites que eu partilho convosco, que vocês depois podem ir online, da Justiça, do assistente virtual da AMA, etc, etc. Uma das coisas que eu vos queria mostrar também tem a ver com usar o Copilot gratuito dentro do Edge. Em vez de eu usar a aplicação, eu posso clicar aqui e ele abrir este painel, eu pegar num PDF, este é um PDF que eu tenho na minha máquina, é o plano, o programa da Acelerar a Economia recente, e pedir para gerar um sumário sobre este PDF. Isto é muito interessante, mais uma vez, de forma gratuita, poder chegar aqui e pedir para ele gerar o sumário deste PDF. Quem diz PDF diz uma página web. Imaginem que vocês têm que ler uma página com um artigo que tem 20 páginas. Eu posso chegar aqui, ir ao SAP, por exemplo, escolher a última notícia, está aqui, e quando ele acabar de resumir este PDF, poder na mesma sumarizar o que está aqui, sumarizar esta página como eu estou a sumarizar este PDF. Ele está aqui, ok, ele diz-me que eu não consigo aceder a este porque ele está protegido. Deixem-me fazer aqui o mesmo exemplo, que é começar do zero e dizer, gero o sumário desta página. Ele está a usar esta página e vai fazer o que está aqui. E eu agora posso lhe dizer em português e continuar a falar, e ele ainda stop responding, e agora peço-lhe em português, e ele vai fazer o resumo desta página, e eu sumariza esta página em 3 ideias principais. Isto é muito útil quando eu estou a trabalhar com documentos muito longos, poder usar estes modelos em cima desta informação. E, portanto, ele vai responder, e aqui está a página. Portanto, eu poderia fazer isto de forma gratuita, como vos mostrei. Aquilo que eu queria vos mostrar agora é o Copilot empresarial. E o Copilot empresarial eu vou começar por o mostrar no Teams. E esta é a minha zona, esta é a minha área profissional da Microsoft. E, portanto, aquilo que eu vou fazer aqui é abrir o Copilot. Já estou cá, aqui estou no Copilot. Poderia também estar aqui, por exemplo, e abrir o Copilot aqui, escolher M365 Copilot. Vocês procurarem por isto, ele vai-vos dar o Copilot para o 365, ou inclusive, se eu estiver no Bing, e se tiver, isto depois existem várias formas de chegar lá, se clicar aqui, eu depois posso passar a partir de um passar para o outro, fazer login com a minha conta empresarial, que é o que eu vou fazer com a minha conta da Microsoft, e a partir do momento em que eu entro com a minha conta da Microsoft, passo a ter proteção e privacidade de informação, que é uma coisa também bastante relevante. Vamos ver se ele entrar aqui. Já estou no 365, tal e qual como estou no Teams, eu estou no 365 dentro com a minha conta profissional, e, portanto, estou no trabalho. É o que vocês podem ver aqui, e, portanto, aqui poderia fazer a mesma interação que eu vou fazer dentro do Teams, ok? Exatamente a mesma coisa. E, portanto, poderia chegar aqui, eu vou fazer no Teams só porque é mais rápido, e a primeira coisa que eu vou fazer é quantas reuniões é que eu tenho na próxima semana, e, portanto, eu aqui estou a entrar no meu mundo profissional, e quantas reuniões é que eu tenho na próxima semana e com quem. E, portanto, o que vocês vão ver aqui, próxima semana, o que é que eu tenho aqui, porque é que ele não me respondeu, deixem-me ver. Às vezes tenho que fazer um retry, pode acontecer, ou o que é que está quente na minha inbox. Ele está a examinar e-mails e vai-me dizer o que é que eu tenho mais relevante na minha inbox. E reparem tudo o que vocês estão a ver aqui, cá está um mail do Arthur. Eu posso chegar a cada uma destas coisas e ter não só as fontes de informação, todas que estão aqui, ok? Eu vou criar um novo chat para esta informação não ficar aqui. Esta é a primeira coisa. Imaginem agora que eu quero saber todas as conversas que eu tive com uma determinada pessoa para preparar uma reunião. Eu posso chegar aqui e escolher a pessoa. Eu tenho aqui a Joana Santos, mas bastava-me, como eu estou em contexto empresarial, olhar para todas as pessoas que eu tenho na Microsoft e escolher a pessoa. E, portanto, eu vou-lhe dizer o que é mais recente com Joana Santos, organizado por e-mails, chats e documentos. E aqui eu vou ter, eu aqui vou minimizar as minhas conversas, vai-me dizer logo quem é a Joana Santos e vai-me dizer todos os e-mails que eu troquei com a Joana Santos,
chats que eu tive com a Joana Santos, documentos, etc., que eu tive ali. E mais uma vez, sempre com todas as fontes de informação que eu posso abrir diretamente aqui. Eu não tenho que andar à procura na minha agenda ou nos meus documentos o que é que eu posso fazer. Mais do que isso, eu posso pedir ao Copilot, por exemplo, este é outro exemplo muito interessante, resumo os meus e-mails, mensagens do Teams, mensagens do canal no último dia, lista os itens da ação numa coluna dedicada, sugere acompanhamentos numa coluna e digo-lhe qual é o formato da tabela. E tão simples quanto isto, ele da prática organiza todo o meu dia e diz-me o que é que eu tenho para fazer, que conversas é que eu tive, que ações é que eu tenho para fazer. Tudo numa única tabela, como vocês estão a ver aqui. E, portanto, muita informação. Se eu quiser criar um e-mail, imaginem que eu quero que o Copilot me crie um e-mail, não preciso ir ao chat GPT, posso simplesmente aqui criar um draft de um convite para uma reunião com esta empresa sobre o Copilot e já agora começo o convite com uma introdução, inclui a duração da agenda para 1 hora, com base neste site. E com base neste site, porquê? Porque eu estou-lhe a dar permissões para aceder a conteúdo externo. Isto é o administrador do Office 365 que tem que dar. E quando eu faço isto, tão simples quanto isto, ele vai-me criar um e-mail, como vocês vão ver, para o cliente, e eu já tenho aqui o e-mail. Caro cliente, gostaríamos de convidá-lo para uma reunião, data, hora, duração, e tem a agenda toda. E se vocês olharem, a agenda tem precisamente do Copilot, tem 1 hora. E eu poderia chegar aqui, altera para 2 horas. Simplesmente com isto, porque na verdade 1 hora não vai ser suficiente, e ele vai refazer o e-mail para 2 horas. Obviamente que eu podia estar no meu e-mail, no Outlook, e também fazer exatamente a mesma coisa, criar um e-mail do zero. Portanto, mais um exemplo do que pode ser feito. Ainda dentro do Teams, outra das coisas interessantes é quando vocês estão em calls, em meetings, em reuniões. Eu vou-vos mostrar uma real de uma reunião que eu tenho na Microsoft, com 184 pessoas de uma comunidade de inteligência artificial mundial, onde eu tenho, cada vez que faço uma call, e que fica gravada, automaticamente eu tenho as notas geradas por inteligência artificial, tenho menções a pessoas e tenho a transcrição. Mas isto é feito hoje em dia automaticamente com o Teams, inclusive é os oradores saber exatamente quando é que eles falaram e posicionar o vídeo na altura em que eles falaram, os tópicos que foram interessados e os capítulos. Mas se isto não for suficiente, eu tenho o Copilot dentro do Teams, onde eu posso, de forma muito simples, dizer aqui qual foi o ambiente da reunião. E automaticamente eu passo a interagir, a saber, neste caso ele vai me dizer qual é o ambiente da reunião, mas eu quero, por exemplo, saber listar as ações e quem é que ficou de fazer as ações. E, portanto, eu continuo a poder fazer uma análise posterior a uma meeting, saber qual foi o ambiente, quem é que teve participante, quais foram os tópicos discutidos, quais foram as ações. Aqui está o ambiente da reunião, parece ter sido muito informativo, mas eu quero, eu obviamente tenho aqui perguntas que ele me vai sugerindo, não preciso de escrever tudo do zero, mas o mais interessante é vocês poderem chegar aqui, listar os participantes, criar um e-mail, imaginem que eu acabei a reunião e quero criar um e-mail para toda a gente, ele aqui ainda está a listar a tabela, cá está a tabela que ele fez, portanto o que vocês estão a ver aqui não é mais do que uma tabela com todas as ações definidas nesta reunião em português. Reparem que a reunião foi em inglês, mas eu estou a interagir em português. E no final eu peço-lhe para criar um e-mail de sumário e próximos passos para enviar a todos os participantes desta reunião. Lista as ações e os responsáveis. E automaticamente vocês podem fazer isto. E ele vai-vos gerar o e-mail, cá está o e-mail, e depois eu posso simplesmente fazer copy-paste diretamente para o Outlook. Eu estou a fazer uma reunião gravada, mas se vocês entrarem em uma reunião que esteja a decorrer, eu posso abrir o Copilot e se cheguei atrasado à reunião posso lhe dizer, olha, resume uma reunião até agora. Mas a mais interessante, e esta eu vou-vos dar de forma gratuita, que é muito interessante vocês fazerem, entrarem numa reunião atrasados e de repente pedir ao Copilot para vos ajudar a fazer 2 perguntas que vos façam parecer inteligente. Esta é muito interessante, eu vou parar esta aqui, deixa lá ver se ele termina, já terminou aqui. Uma das coisas super relevantes é que ele diz sempre que os conteúdos podem estar incorretos, e eu vou fazer isto, inspira-me com 2 perguntas que me façam parecer inteligente. E, portanto, este é um exemplo. Outro exemplo mais difícil que eu não recomendo é vocês pedirem ao Copilot para vos dar 2 perguntas difíceis para fazer o orador. Mas é muito interessante porque ele vai buscar todo o contexto que foi discutido da reunião e vai-vos dar essas 2 perguntas, e aqui vai-nos dar essas 2 perguntas, como vocês estão a ver aqui, considerando a importância da interoperabilidade e segurança na infraestrutura de cloud para o desenvolvimento de IA, como é que a Microsoft planeia abordar esses desafios para garantir uma transição suave para a economia.
Ele está aqui planeja, mas se eu lhe pedisse para fazer em português europeu, ele não usava sequer português brasileiro, que também já está completamente suportado no Copilot. Portanto, isto é a parte do Copilot. Do Outlook eu não vos vou mostrar, mas é simplesmente chegar ao Outlook e poder escrever um e-mail completo, tal e qual como eu fiz no Teams. Mas vou-vos mostrar no Word. O Word é realmente interessante para quem produz documentos. Imaginem o que é eu criar um documento do zero, ter o Copilot, se for um documento que já está produzido, eu posso pedir para sumarizar o documento, para resumir, para adicionar, ou posso diretamente no documento clicar neste icon do Copilot e dizer, pronto, escreve um artigo em português europeu sobre o impacto da inteligência artificial na nossa sociedade com 5 perspectivas: inovação, ética, skilling, futuro do trabalho e sustentabilidade. Aqui ainda não estou a usar nenhum fecheiro. E coloco uma prompt e aquilo que vocês vão ver é ele começar automaticamente a criar o documento. E, portanto, o que vocês estão a ver aqui é o Copilot embebido dentro do Word. Eu poderia, obviamente, vou-vos dar outro exemplo, ele aqui está no glossário, está a fazer várias coisas, portanto, cá estão as perspectivas todas que eu lhe pedi: ética, skilling, futuro do trabalho, sustentabilidade, iniciativas empresariais, glossário. E, por exemplo, eu podia chegar aqui e, antes de fazer a inovação, podia dar aqui um Enter e dizer assim, adiciona um sumário executivo. Okay? E, mais uma vez, com base no conteúdo todo que ele já gerou, ele vai-me criar aqui um sumário executivo. Ou poderia chegar aqui e nestas várias tarefas que eu tenho aqui, iniciativas empresariais, faço keep it, poderia selecionar o texto, pegar no Copilot e dizer visualiza como uma tabela. Trabalho que vocês têm de copiar isto para uma tabela hoje em dia no Word e eu de repente tenho isto criado para mim. Portanto, isto é um exemplo do zero, eu tenho sempre a última palavra, posso refazer, etc. Ou então posso fazer uma coisa mais interessante, que é simplesmente criar um novo documento e, em vez de criar do zero, eu vou aqui à minha demo e vou-lhe dizer para gerar um caderno de encargos com base noutro caderno de encargos. E, portanto, eu posso chegar aqui ao documento que acabei de criar, vazio, e dizer gera um caderno de encargos com base neste caderno de encargos, e agora poderia fazer uma referência, poderia escrever caderno de encargos e ver, eu tenho aqui um caderno de encargos, simplesmente fazer isto. O caderno de encargos que eu vos estou a mostrar não é mais do que o que eu tenho aqui. Na verdade, onde é que ele anda? Deve estar aqui o documento que eu tenho. Este caderno de encargos de aquisição de serviços e viagens. Portanto, é um documento Word que não tem nada a ver com o que eu pedi. É um documento público, um caderno de encargos sobre de gás para a aquisição de serviços de viagens e alojamento. E o que eu pedi ao Copilot foi isto. Foi um caderno de encargos para um concurso de portáteis Surface. Ok? Ou seja, para se inspirar noutro documento e criar aquele documento. E o que vocês vão ver, eu vou fazer dismiss aqui, é que ele, não sei se ele funcionou, ele tem aqui o caderno de encargos, ok? E eu vou fechar o caderno de encargos que foi criado, e ele já lhe meteu aqui, inclusive é para classificação de informação, a dizer que ele tem o label confidential, ok? Portanto, reparem bem o que ele criou. Com base no que está ali, cláusulas jurídicas, preço base, ele foi à procura de informação do Surface e criou este documento. Okay? Portanto, este é um exemplo do que pode ser feito. Há muito mais coisas que eu posso fazer com vários documentos, usar vários documentos para criar outro documento, com pedaços de cada um deles. Eu não vou gravar este documento. E vou-vos mostrar o da apresentação, do PowerPoint, que esse também é bastante interessante. Obviamente que o do PowerPoint eu posso, mais uma vez, chegar aqui. O princípio é exatamente o mesmo. Tenho o Copilot aqui, com a minha conta Microsoft. E poderia começar do zero a criar uma apresentação sobre qualquer coisa. Ou poderia simplesmente criar uma apresentação onde eu vou mudar o template e vou chegar aqui ao Copilot e criar uma apresentação a partir de um fecheiro. E esse fecheiro eu vou-lhe criar aqui Thunderbolt, um fecheiro complicado, eu já vos mostro, e vou pedir para ele transformar aquele documento Word numa apresentação. E o documento Word não é mais do que as especificações técnicas de um produto. Okay? E, portanto, o que vocês estão a ver aqui não é mais do que um fecheiro sem qualquer formatação, com várias coisas, requisitos para bicicletas elétricas. E aquilo que eu estou a pedir ao Copilot, dentro do PowerPoint, é que ele olhe para essa informação, e reparem que ele já começou. Ele está a olhar para toda a informação que está dentro
daquele documento Word, olhou para toda essa informação e pergunta-me se eu quero criar os slides. Eu vou dizer sim. E ele, a partir desta informação que criou, ele percebeu a estrutura do documento e agora, Organization SharePoint, portanto, ele está-me a dizer que eu só suporto a criação de slides com documentos que estão no meu SharePoint. Provavelmente eu não copiei o fecheiro correto, não dei o link correto. E, portanto, aquilo que normalmente eu faço é chegar aqui e ver o link, não é isto, o OneDrive, copy link, vou copiar o link e posso ver, já copiei o link, vou novamente ao Copilot no PowerPoint, vou tentar mais uma vez e dizer, cria uma apresentação a partir deste ficheiro. E agora poderia fazer isto. Pôr cá o link e vamos deixar ele trabalhar a ver se ele consegue com esta informação. Cá está, por questões de segurança não posso pôr qualquer ficheiro. E ele vai começar a analisar o ficheiro. Enquanto isto faz, ok, ele vai fazer, já está a fazer em português, há pouco fez em inglês, eu agora dei-lhe uma prompt em português, e reparem que automaticamente ele passou a fazer a olhar para o conteúdo e a produzir conteúdo em português, e já está os slides, ok? Já está a 28%, e aquilo que nós vamos ver, adding speaker notes, está inclusive a criar as notas nos slides, e eu, na verdade, já criou o item a dizer que é confidencial e, de repente, eu tenho os slides. Obviamente que agora vou poder chegar aqui e vou poder mudar e alterar os slides. Mas reparem a quantidade de informação que ele já criou aqui com base naquela apresentação. Obviamente que isto depois pode ser bastante melhorado e posso continuar, obviamente, aqui a brincar com o Copilot, a adicionar informação externa, a sumarizar o documento, todo este tipo de coisas. Podia usar o designer para fazer diferentes layouts e tenho esta capacidade de fazer. O que está aqui eu não vou gravar, poderia fazer exatamente a mesma coisa dentro do Excel. Eu já fiz aqui um exemplo no Excel, por questões de tempo, que é poder chegar aqui e ter um ficheiro Excel normal e pedir para entender este ficheiro, sumariza-me estes dados com pivot tables, mas podia fazer coisas muito mais avançadas, que eu não vou fazer porque já estou fora. Poderia adicionar uma coluna, poderia pedir para criar um gráfico, todo este tipo de coisas. Ele aqui está a fazer o sumário de uma pivot table, okay? Já criou o pivot table. Eu podia adicionar a pivot table a uma nova sheet, mas poderia voltar atrás, selecionar a tabela e dizer, olha, adiciona uma coluna para a rentabilidade. Como eu tenho as colunas em inglês, e ele vai gerar a fórmula, vai-me explicar a fórmula, e no final eu posso lhe dizer, olha, adiciona a fórmula aqui. Portanto, todo esse tipo de coisas, formatação, que eu não tenho que saber as fórmulas, está aqui. No final, insere a coluna, está aqui a explicação da fórmula, insere a coluna, e eu tenho a coluna com a rentabilidade 2 em português. Reparem que ele inclusive pôs em português. Poderia fazer várias coisas aqui, a mais interessante é do Power BI, eu poder pegar exatamente nos mesmos dados que vocês têm naquele ficheiro Excel, que vocês estão a ver ali, e para aqueles que desenham dashboards, e a GSTEP faz muito este trabalho, isto é impressionante eu poder chegar ao Power BI, no Copilot e dizer, cria-me um novo relatório, uma nova página, e ele, aliás não era isto que eu queria, mas vamos deixar fazer, e ele automaticamente olha para o conteúdo que estão nas tabelas, para o modelo, olha para o significado que está no nome das colunas, para a meta-informação, digamos assim, e vai aplicar um conjunto de práticas de data visualization, de boas práticas, que muitas das vezes não são feitas, e vai-me criar essa informação. Vai-me criar o relatório automaticamente. Eu posso usar isto para criar métricas em DAX, para explicar fórmulas, mas posso também usar isto, e é a parte mais poderosa, para criar um relatório, ele demora um bocadinho, para criar um relatório com todo o tema dos visuais, ou pedir-lhe mesmo para sugerir conteúdo, e ele olhar para os dados que eu tenho aqui e sugerir-me, olha, isto é dados de vendas, ou são dados de marketing, ou faz uma avaliação temporal, ele poder fazer essa componente. E, portanto, ele vai demorar um bocadinho, eu vou voltar eventualmente à apresentação e já vos mostro isto, se entretanto ele continuar, deixem-me só fechar tudo o resto. Don't save, eu já estou muito atrasado e vou voltar à minha apresentação. E, portanto, isto foi um bocadinho uma demo bastante acelerada e eu queria fechar só com dois ou três slides que me parecem mensagens-chave.
A primeira é esta, efetivamente. Acho que é muito importante sensibilizar todos que nós, como eu disse no início, estamos num momento de transição. E este momento de transição é de um mundo, de uma internet onde nós sabíamos o que é um mundo cheio de regras, onde nós programávamos as regras, é um mundo sintático, digamos assim, com algoritmos determinísticos, e que nós sabíamos que se programássemos de determinada forma ia acontecer isto. O que estes novos algoritmos, estes Large Language Models, estes LLMs trazem, ou trouxeram, é que nós estamos a mudar para um mundo, para uma web muito mais semântica, que nos dá muito mais poder, mas que pode errar, que pode alucinar, como nós costumamos dizer nestes modelos. E, portanto, nós conseguimos fazer hoje em dia tarefas muito mais cognitivas. Era impensável há 5 anos atrás, se chegasse uma queixa de um cliente, nós deixámos que o algoritmo fizesse a análise semântica da queixa. Eu hoje posso fazer essa primeira tarefa com um destes algoritmos e depois fazer todo um componente de RPA, de automação de processos, com tecnologia. E, portanto, isto está-nos a dar um poder enorme daquilo que nós vamos conseguir fazer na área de análise semântica, de análise de significado. Depois, a segunda mensagem, e aliás, a última mensagem que eu vos queria passar é esta, é que efetivamente, e existe muito esta discussão, se a inteligência artificial nos vai tirar um emprego ou não, e eu acho que a melhor forma de definir isto é dizer que não, mas que as pessoas que realmente ganham estas competências vão. E, portanto, o fundamental é nós ganhamos estas competências. E estas competências ganham-se diariamente, porque o ritmo de evolução da tecnologia é enorme. Eu dou sempre o exemplo de Singapura, em que o Estado pagou uma segunda licenciatura a todos os funcionários públicos. Porquê? Porque o ritmo de inovação é tão grande que, se calhar, daqui a 5 anos nós vamos ter que fazer um refresh, vamos ter que fazer um reskilling. E, portanto, é muito importante não ficar para trás, é muito importante não apostar nas competências. Há um exemplo que me deram esta semana que eu achei delicioso, que é, nós temos pessoas novas a entrar nas empresas que hoje em dia, em vez de pedirem o telemóvel, pedem o Copilot. Porque, na verdade, estas ferramentas, seja o Copilot, seja ferramentas da Google ou de outros, o ganho que lhes traz em termos de produtividade e, consequentemente, em termos de qualidade de vida é enorme. E, portanto, se eu vos pudesse recomendar uma coisa, é apostar nas competências, é passar a usar isto, é testar, não é ver e esquecer. Vai ser, sem dúvida, diferenciador no tema da produtividade e no tema da criatividade. E acho que é o ponto fundamental. Deixem-me só ver se ele, entretanto, ainda está aqui a criar. Portanto, deixo os meus contactos aqui, no meu e-mail, estejam à vontade para me contactar. O meu LinkedIn talvez seja a forma mais rápida, onde eu vou partilhando muitas destas coisas sobre este universo de inteligência artificial e dos dados. Eu peço-vos desculpa porque eu passei muito o tempo. Muito obrigada, Manuel. Muito obrigada, Artur, pelas excelentes apresentações. Foi de facto um gosto estar a ouvi-los. Alguns dos participantes perguntaram se há a possibilidade de partilhar as apresentações. Nós vamos partilhar, obviamente, no YouTube da Câmara de Comércio, mas tinham também essa questão. Portanto, se vocês assim o permitirem, será através de nós. Portanto, nós recebemos as vossas apresentações e depois enviamos para os participantes. Bem, Do lado da GSTEP, podemos partilhar a apresentação natural para todos terem acesso aos conteúdos que partilhamos aqui. ok, ótimo, Artur. Obrigada. Estou a ver Obrigadíssimo. aqui muitas perguntas no chat. Eu não sei, para Sim. mim tem mais 10 minutos e podemos responder a algumas delas. Sim, Deixa-me ver. sim. Esteja à Então, vontade. Deixe-me ver aqui. Portanto, eu vou começar. Primeiro, obrigado pelas mensagens que me passaram. Deixem-me lá ver que isto ainda está aqui. Estão aqui muitas a passar. Portanto, a primeira que eu tenho, que Copilot sugeria para a instalação, é ir à App Store e escolher Microsoft Copilot. Também podem instalar a do ChatGPT, a do Copilot é uma app gratuita. Estes outputs, imagem, som e texto, isto está a passar entretanto. Estes outputs são originais, são criados. O tema dos direitos de autor é uma grande discussão. Portanto, sim, estes são gerados pelo Copilot, eu posso fazer download, existe um compromisso da Microsoft, de outras empresas, nos conteúdos criados, a dizer que os conteúdos, isso está dentro dos Terms and Conditions, que são dos clientes quando criam esses conteúdos. Mas é uma discussão que está aí ao nível do texto, ao nível da imagem, sobretudo ao nível da imagem, não tanto do texto. Portanto, é de livre utilização. Aquilo que nós temos é, obviamente que sim, temos muitos desses casos públicos, mas obviamente também sabemos de coisas que têm acontecido, nomeadamente
o processo da OpenAI, do New York Times sobre o texto. Portanto, eu diria que é uma discussão que está a ocorrer. Depois, se duas pessoas pedirem uma música ao Copilot com os mesmos critérios, ele vai dar músicas diferentes, tal como o ChatGPT ou o Copilot, se eu lhe pedir uma resposta, ele não vai dar exatamente igual, ele dá sempre respostas diferentes, podem ser semelhantes, mas são sempre respostas diferentes. Isto tem a ver com o algoritmo ser probabilístico, ele na verdade escolhe sempre as palavras com maior probabilidade, mas tem ali um parâmetro chamado temperatura que dá alguma aleatoriedade à forma como ele gera isso. Quando se trata do empresarial e do resumo de documentos, tendo em conta... Portanto, a segurança e a confidencialidade da informação